todos da mesa, todos da bancada, todos os espectadores do Oeste. Um prazer estar aqui com vocês. A lei permite a intimação em hospital se for um caso de extremíssima urgência e jamais numa UTI. A gente não pode também tomar hospital e UTI como se fosse a mesma coisa. E a lei também permite que os oficiais de justiça sejam sim gravados, eles são pessoas públicas. Mas vamos por partes. A questão da intimação, ela está prevista no CPC, que é o Código de Processo Civil, e que é aplicado subsidiariamente ao penal. Então, se não tem uma regra no penal, aplica-se o civil. E tem lá, 244, só em caso de extrema urgência pode-se entrar no hospital. Era um caso de extrema urgência? Claro que não. Qual é a diferença de você intimar o Bolsonaro ontem, anteontem, ou daqui 5 dias ou 10? Qual é a correria que é necessária? Nada. Aliás, ele já estava sabendo que ele era réu. Era só um ato formal, portanto. Então, a lei permite a intimação, mas não no caso dele. Então, no caso dele, a intimação foi nula, é irregular, é ilegal e é completamente, a gente deve repudiar, porque também do ponto de vista moral e ético, ela não é válida. Basta a gente, não precisa nem de lei, basta a gente ter um pouco de bom senso. Hoje o bom senso está fora de moda. O bom senso é revolucionário, talvez. Basta a gente ter bom senso, intuição e perceber que isso é um ato injusto. Tanto que repercutiu internacionalmente. As pessoas no mundo inteiro falaram disso como um ato ilícito, errado e etc. E ninguém conhece lá fora a legislação brasileira. Então não é só uma questão de lei, é uma questão também moral. Muito se falou também, Paulo, eu acho que esse é um ponto importante da gente esclarecer. O Bolsonaro fez uma live no dia anterior e isso teria então justificado o dia seguinte. Primeiro, a live é um ato controlado. Uma live não é diferente de você ligar para o seu filho, para o seu neto, para sua esposa de dentro do hospital. A diferença é que 1 ou 100 mil vão atender, mas é um ambiente controlado. Você não tem ninguém lá dentro, você não tem pessoas estranhas com caneta que pode estar infectada, com papel que pode estar infectado, nada disso. Então, é totalmente diferente de você fazer uma live para amigos e você receber um oficial de justiça te dizendo que você virou réu num golpe de Estado. Então esse é um ponto importante. E outra, o médico, se a live foi feita no dia anterior, é porque o médico autorizou. E isso precisa ser posto, então, na mesa. No dia seguinte, pode ser que a pessoa não esteja tão bem. Quantas vezes você está numa UTI e no dia seguinte você vai para o quarto e no outro dia você volta para a UTI? É algo muito instável. Se o médico autorizou a live, pronto, isso não significa que no dia seguinte ele estaria bem para receber um oficial de justiça. Eu acho que o ministro Moraes não conhece tanto de medicina, nem fez nenhuma perícia médica e nem está autorizado a questionar o diagnóstico do médico do Bolsonaro. O oficial de justiça entrou ilegalmente, entrou irregularmente, tudo isso é nulo e não tem nenhum direito essas associações ligadas aos oficiais de justiça de questionar o sensacionalismo. O oficial de justiça é servidor público e um ato público. Portanto, se é público, pode ser gravado, pode ser filmado, até para proteção, até para o Bolsonaro depois usar isso no próprio processo para questionar. É muito curioso até esses oficiais de justiça terem dito que houve sensacionalismo, porque o sensacionalismo foi proporcionado pelo ministro. Sim, então, essa nota devia ser destinada ao Moraes. Os oficiais de justiça podiam fazer uma nota. Ministro Moraes, o senhor proporcionou aqui um sensacionalismo tão grande a nós, oficiais de justiça, que nós repudiamos o seu ato porque fomos expostos a um certo ridículo. Vou jogar para o telão. Ana também tem pergunta para o doutor Marcília. Podemos seguir nesse tema ou outros, Ana? Fique à vontade. Boa noite, professor. Bom, eu só queria trazer um trechinho de um tweet de um dos filhos do presidente Bolsonaro, o Carlos, que escreveu o seguinte: mesmo em tempos de guerra, hospitais são respeitados, mesmo em meio ao fogo cruzado, há um código de honra que impede soldados de invadir uma UTI. Mas na guerra pessoal de Alexandre de Moraes contra meu pai, até isso foi rompido. A autoridade dos médicos foi desconsiderada, os protocolos foram desrespeitados e a vida dele foi tratada como detalhe. Hoje, o Alexandre até comentou, Dia da Libertação, da Segunda Guerra Mundial, na Europa, o Carlos traz que até na guerra, os hospitais são respeitados.
Professor, queria sair só um pouquinho desse tema para jogar para o assunto Débora. Quais são os próximos passos, caminhos para a Débora agora, já com essa votação concluída pela condenação? Existe alguma esperança ainda para a Débora para que tudo se volte para a dosimetria do ministro Luiz Fux, por exemplo, que diminuiu bastante, inclusive, de acordo com a dosimetria dele, ela estaria já em liberdade, já que ela já cumpriu mais de 2 anos de prisão? Boa noite, Ana. Pois é, de acordo com a dosimetria dele, ela está presa ilegalmente, inclusive, né? Se ele deu 1 ano e 6 meses, ela está mais de 2. Ela poderia, inclusive, pedir indenização ao Estado em razão dessa demora irregular que houve para o julgamento dela, ou essa prisão indevida durante a espera para o julgamento. Bom, o que a gente pode esperar daqui para frente? Nós teremos, sem dúvida alguma, possibilidade, justamente por conta dessa relativização, especialmente a relativização do Fux, a possibilidade de que ela adiante entre com algum recurso e busque com isso ser julgada pelo plenário. Isso seria uma boa notícia se a gente tivesse num caminho jurídico apenas, mas a gente está num caminho político. E a gente precisa saber que os ministros dificilmente levam os seus julgamentos ao plenário, ou levam a possibilidade de que sejam expostas as decisões monocráticas ou das turmas. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que essa possibilidade recursal que essa divergência do Fux proporcionou, sobretudo a do Fux, porque a do Zanin é uma relativização cor-de-rosa, vamos dizer assim, né? Então, enfim, não é 14, é 10, é 8, isso daí não muda nada. Mas a do Fux não, é sensível. Ele põe 1 ano e 6 meses e relativiza que ela não estaria envolvida diretamente no golpe. E isso possibilita, então, essa chance recursal. Essa chance recursal para o plenário, creio que o STF vai guardar no bolso para, se a anistia caminhar de forma muito robusta dentro do Congresso e se tornar um caminho sem volta, bom, talvez o Supremo, para não ficar isolado, lance a possibilidade de que ele próprio reavalie nesse recurso ao plenário a pena da Débora e espalhe a relativização das penas para outros mais réus do dia 8. Seria uma forma do perdão partir do STF e não do Congresso. Mas é uma avaliação política e não jurídica. Juridicamente, eu creio que o Supremo vai guardar esse recurso no bolso, na gaveta, como faz e fez com todos os demais recursos que saem de decisões monocráticas e da primeira turma, ou das demais turmas, nesses últimos 6 anos de inquéritos. Mas quem analisaria esse recurso? O relator ou o presidente do Supremo para levar a plenário, eventualmente? Seria, no caso, o presidente do Supremo e, enfim, como presidente das casas legislativas, o presidente supremo, que também vai variando, mas que, obviamente, estão todos ali alinhados. E se permanecer na turma, doutor Marcília, quem vai fazer esse cálculo da dosimetria do tamanho da pena, tendo em vista que 3 ministros votaram pela condenação 14, um ministro votou 1 ano e 6 meses, e o Zanin ficou ali no meio do caminho, ficou com 11 anos. Como é que é feito esse cálculo? Esse 1 ano leva em consideração, faz uma média ponderada? Como é que ficaria isso? Não tem uma média ponderada, seria até bom, mas como os que relativizaram a pena foram minoria, a maior parte dos que votaram, portanto a pena maior é que prevaleceria. Segue com os 14 anos. Segue. Perfeito. Deixa eu passar aqui para o Alexandre Garcia. Então, o que a gente está vendo aí é que depende do Supremo, ou depende do Hugo Mota, ou depende do Alcolumbre. E o Hugo Mota e Alcolumbre, nesse momento, além de enterrarem o Papa, estão enterrando a anistia e enterrando também qualquer reclamação no Senado, porque o Senado é que, uma vez que o Senado é que julga se o ministro pode, se o indicado pode ser ministro do Supremo, ele também pode desindicar, né? Pode empichar o ministro do Supremo, mas não vai mexer nisso. Ele já não mexeu lá no primeiro mandato, passou pelos mandatos do Pacheco e está de novo em Alcolumbre. E o Hugo Mota já disse que tem coisas mais importantes que a liberdade das pessoas, dos manifestantes do 8 de janeiro, né? E o Supremo não vai aceitar alguma coisa que mostre que ele está voltando atrás do que já fez.
Então, qual é a saída que a gente tem, professor? Pois é, Alexandre, boa noite. Olha, é difícil essa resposta, porque as saídas todas estão bloqueadas e eu creio que, portanto, a gente deve se focar nos caminhos, né? As saídas realmente não existem, mas os caminhos existem, os caminhos institucionais. Então, o caminho de nós denunciarmos, o caminho de nós protestarmos, o caminho dos parlamentares, ainda que o parlamento como um todo não avance, mas parlamentares brigarem por isso, insistirem com nota, os próprios advogados seguirem recorrendo, enfim, esses caminhos institucionais, uma hora eles podem desbloquear essas saídas. Mas eu concordo, hoje as saídas estão bloqueadas, tanto as políticas quanto, infelizmente, as jurídicas, até mesmo porque as jurídicas têm se tornado políticas. Carlos Cauti. Boa noite, doutora Marcília. Queria perguntar sobre essa prisão do Collor, do ponto de vista, na sua opinião, mais simbólico do que jurídico. A questão de prender o ex-presidente da República por causa de corrupção, que aconteceu, por sinal, entre 2010 e 2014, ou seja, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Tem gente que fala que não tem nada a ver com a Lava Jato, tem críticas ao fato de que o presidente Collor tem mais de 75 anos, então deveria estar na prisão domiciliar. Mas, na sua opinião, além de tudo, toda a questão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista simbólico, foi uma mensagem que o Supremo quis dar para a sociedade brasileira? Prendemos um ex-presidente, vamos prender um outro também? Pode ter sido, Cauti. Boa noite. Olha, a gente tem visto muitas mensagens nesse sentido, né? A mensagem de que eles querem julgar o Bolsonaro rápido, até mesmo essa intimação, a gente falou, não tem urgência. Bom, não tem urgência para o direito, mas talvez para o STF, se ele não estiver dialogando com o direito, haja urgência. Eles próprios já se manifestaram no sentido de que querem esse caso do golpe julgado antes das eleições do ano que vem. Bom, então talvez eles tenham, de fato, de correr com isso. Esses recados ou esse simbolismo, eles têm sido frequentes, infelizmente, porque é sempre bom dizer, o tempo da justiça nunca é o tempo da política. E me parece que, até mesmo o fato de ontem, né, a gente estava falando da intimação, o timing desse caso Collor aconteceu ontem, justamente quando o mundo inteiro falava da intimação, e o foco passou a ser Collor, é relevante. Agora é interessante porque isso tudo tem a ver com a Lava Jato, é indissociável da Lava Jato, todos os casos ou as provas anuladas da Lava Jato tiveram por origem a questão da isenção ou não dos juízes e procuradores da Lava Jato, o tal do conluio que eles tanto afirmam existir. E que, curiosamente, eles não fazem o mesmo raciocínio em relação ao ministro Moraes ser o investigador, o procurador e o juiz dos casos todos do golpe. Ali não tem nem que se falar em conluio, porque todo mundo é um só. Mas o mesmo raciocínio feito em relação ao conluio, à isenção na Lava Jato, ele não existe nesse caso Collor. Todos eles brotaram do mesmo lugar. Então, se há a falta de isenção para um, tem de haver para todos. Se há isenção para um, precisa haver para todos. O STF, quando faz política, dialoga com a completa incoerência. Piotr. André, eu vou pegar acho que por esse ponto, mas para tentar ampliar. A gente já não tem nenhuma previsibilidade mais. O Supremo não sabe mais o que ele está fazendo. Ou sabe, mas perdeu as rédeas dele próprio. Porque quando ele se afasta da Constituição e do regramento, do entendimento médio do Supremo Tribunal Federal, ele entra num pântano. E eu não sei se ele percebeu que já está num pântano. O problema é que ele jogou o país num pântano jurídico. Nada mais é sustentável hoje. Ninguém tem a menor certeza, e mesmo que baseado na lei, minimamente do que pode acontecer. Ou seja, acabou-se com a previsibilidade jurídica mínima que rege democracias. Porque senão vira a vontade do ditador. E, em tese, nós não estamos nesse ponto ainda. Ou pelo menos não queremos chegar nesse ponto. A partir de agora faz-se o quê? O Alexandre Garcia fez uma pergunta a você. Bom, quais são os caminhos ou as saídas para uma situação como essa? Mas eu tenho a impressão, e não acho que o Supremo vai ser condescendente com ele, que ele já não sabe mais o que fazer. Esse voto do ministro Gilmar com relação ao Collor puxar para o plenário físico para discutir o assunto, o que o Fux fez em relação a Débora, ou seja, parece que o Supremo está se expondo agora, mas eu não consigo entender quem consegue, digamos, liderar o Supremo para a volta à normalidade. Piotr, boa noite. Realmente é interessante a possibilidade. A gente vai
sempre tentando quebrar a cabeça com uma possibilidade de saída. Mas essa insistência, por exemplo, nossa, que a gente tem falado, esses caminhos institucionais, uma hora vão minando. Você tocou num ponto interessante, que estava sendo discutido aqui há pouco tempo, da história da mulher que foi presa grávida e etc. E agora o Mendonça pediu destaque e isso foi para o plenário virtual. E parece que esse gesto foi talvez o mais importante do Mendonça até agora, para o físico, do virtual para o físico. Porque até então o ministro Mendonça tinha absolvido 17 réus, enfim, são gestos que passam batido. Mas o fato desse caso, que é um caso enigmático, como vocês bem mencionaram, houve aqui a ausência de intimação de uma testemunha da defesa deliberadamente, que poderia mostrar que ela é inocente, que ela não estava no lugar que afirmaram que ela estava. Isso, caminhar para o plenário físico, leva para o holofote da mídia o abuso, os excessos do STF. E esse gesto, portanto, que é um gesto jurídico, mas também que tem um conteúdo político por parte do Mendonça, pode ser, por exemplo, muito importante. E ele só acontece por quê? Porque há uma pressão da mídia, há uma pressão das pessoas, inclusive em cima do ministro Mendonça, para mostrar algum tipo de divergência ou de oposição em relação a isso. Então, eu creio que a gente está caminhando para a possibilidade de encontrarmos alguns caminhos. Mas, claro, é um caminho